Parabéns aí à organização do Dr. Altino e a presença desses nossos ilustres colegas. Então, eu passo a palavra para o Altino como moderador, para a gente poder iniciar, então, os nossos trabalhos do dia de hoje. Obrigado, Trigô. Obrigado pela oportunidade aí de começar com esse módulo de embolização. Essa reunião científica, ela é promovida pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular Regional do Paraná e com apoio da Merit Medical e da Angiomedic. Então, eu queria novamente agradecer os moderadores por terem aceitado debater esse tema tão interessante, e agradecer ao Dr. João e ao Dr. Messina pela disponibilidade. Eu sei que tem, ao mesmo tempo, várias e várias lives e webinários acontecendo, e eu acho que esse é um assunto que o vascular tem que ter mais conhecimento, principalmente do ponto de vista do ginecologista. Então, por isso que nós, em reunião com o Dr. Trigo, achamos interessante ver a visão daquela pessoa que indica para você, o paciente, para fazer o procedimento. Então, nós vamos começar com o Dr. Marcos Messina, que é lá do Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Eu gostaria de chamá-lo para proferir a primeira palestra, e depois o Dr. Jong vai fazer em seguida, falando sobre as técnicas da embolização uterina, e a gente vai ter pelo menos uns 20 minutos a 30 minutos com a discussão com os dois debatedores. Messina, fica à vontade, pode compartilhar a sua tela aí. Então é o seguinte, bom, primeiro eu queria agradecer o convite aí do Altino, em nome da Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular, né? E a oportunidade de conversar com vocês. Eu particularmente tenho, 2020, são 20 anos de estudo e empenho, né, em tentar entender essa paciente, tentar entender essa doença, tentar entender quem são essas candidatas ao tratamento e tentar entender qual que é o processo, né, que deve ser feito para a gente conseguir viabilizar numa estrutura de um ambulatório, de um hospital, e aí tentar entender como que a gente deveria fazer uma estrutura ambulatorial hospitalar para conseguir o encaminhamento dessa paciente de uma maneira ética, profissional, sustentável, né? Então, eu vivi vários dilemas desses 20 anos que foram relacionados ao estudo da técnica, ao estudo da paciente, a relação dos médicos, né? Do ginecologista com o vascular, do intervencionista com o cara da imagem, o anestesista também que teve que entrar nesse meio de campo. Ou seja, e no final das contas, o mais importante era criar uma equipe multiprofissional. Então, criar uma equipe multiprofissional, embora, assim, falando, pareça uma coisa fácil, na prática, Altino, o jogo também, acho que deve viver muito esse contexto, é uma coisa muito difícil. É muito difícil você juntar todos os colegas para discutir um assunto, né, e concatenar todas as ideias do processo. Você precisa de um anestesista que faça uma hack com uma dose de morfina que não é o padrão habitual dele. Você precisa de um intervencionista que entenda da doença. Você precisa de um radiologista que te faça uma ressonância, que te mostre a intensidade de sinal para você saber se aquele mioma apresenta uma boa resposta ou não. Ou seja, é uma teia multifatorial, né, de informações que a gente vem tentando criar, né, e assim, criar isso é muito dependente do que a gente está fazendo hoje aqui, que é passar a informação para colegas, né? E eu vou falar para vocês o ponto de vista do ginecologista, né, que foi o que o Dr. Altino pediu para eu conversar. Como o ginecologista pensa quando chega uma mulher com mioma? Como funciona a minha cabeça?
né? O que eu penso? Então é o seguinte, antes de falar do mioma em si, dos tratamentos, entender que por ser uma doença de uma apresentação plural, ou seja, não existe uma mulher que tem um mioma igual a outra mulher, que tem um mioma igual a outra mulher, né? Então, é muito difícil na literatura a gente conseguir trabalhos, né, que sejam randomizados, trabalhos de boa evidência científica para justificar tratamentos de mioma. Então, a gente não tem isso. Você vai, a miomectomia, que é feita há 50 anos, a miomectomia, ainda tem muita discussão com relação à aplicação desse tratamento numa mulher. Então, a gente está lidando com uma doença que é meio desconhecida, porque a gente não consegue replicar trabalho, não é? A gente não consegue formar grupos de comparação, trabalhos randomizados, então fica muito difícil. A embolização, que é o tratamento que a gente vai discutir hoje, a embolização entra no meio desse processo de uma doença que ainda tem várias incógnitas, né, no seu tratamento. E, de maneira geral, como é que eu penso quando eu recebo uma paciente com mioma? Eu falo que o primeiro desvio e o mais importante é o desejo reprodutivo, né? Falo assim, a senhora apresenta desejo de engravidar ou não? E às vezes eu me surpreendo com mulher jovem, 35 anos de idade, que não apresenta desejo reprodutivo. Por outro lado, existem aquelas mulheres de 40, 42 que apresentam desejo reprodutivo. Então, o desejo reprodutivo é o primeiro divisor de águas no meu pensamento. Mulheres que não apresentam desejo reprodutivo, mioma sintomático, e que chegam no consultório com uma proposta: eu quero manter o meu útero, doutor. Eu quero manter o meu útero. Eu não quero ser submetido a uma esterectomia. Ela tem que desejar isso. Isso é muito importante. Não adianta embolizar uma mulher que fale: doutor, por favor, eu quero parar de menstruar, por favor, me tire esse útero. Não é essa a paciente. A paciente que é candidata à embolização, aquela paciente que deseja a manutenção do útero. Se ela não deseja engravidar mais, ela já tem seus filhos ou ela não quer ter filhos, a indicação da embolização ela é muito liberal, desde que a paciente deseje ficar com seu útero. Então, esse grupo de paciente, de mulher sem desejo reprodutivo, sintomática, se ela tiver um mioma, se ela tiver 3 miomas, se ela tiver 5, 10, se for um útero de 1.000 centímetros cúbicos ou de 150 centímetros cúbicos, não tem contraindicação. Não existe. Você pode embolizar, não é? A não ser que tenha alguma contraindicação clínica, mas é sempre uma opção de tratamento. Esse grupo é fácil de tratar. Agora, por outro lado, quando você pega o grupo de mulher com desejo reprodutivo, aí é mais difícil para o ginecologista. Por quê? Como ele vai pensar? Ele vai assim, bom, para essa mulher engravidar, eu preciso tirar esses miomas do útero dela. Ele vai pensar, em primeiro lugar, na miomectomia. Não é? Isso é a cabeça de ginecologista pensando. Ele vai pensar na miomectomia. Ele vai ter que justificar que a retirada daquele mioma é um benefício para o futuro reprodutivo daquela mulher. E nem sempre isso é verdade. Tem muita mulher que engravida com mioma, tem sua gestação e tem seu parto. Então, nem sempre retirar ou embolizar o útero, você vai transformar aquela mulher numa mulher com melhor potencial reprodutivo. E aí, como é que a gente fica nesse grupo de mulher que tem desejo de engravidar e tem o mioma sintomático? Quando indicar a embolização nesse grupo? E aí eu vou falar para você que eu, particularmente, indico a embolização nesse grupo quando eu julgo, Altino, que
o caso em tela, ou a paciente que me procura, tem um útero de difícil abordagem cirúrgica. Agora, o que é difícil abordagem cirúrgica? Isso não está escrito em nenhum lugar. Não existe trabalho. Isso é uma coisa que remete até à própria habilidade do ginecologista que está cuidando daquela paciente. Se ele julga, no julgamento dele, na expertise dele, que aquele mioma é de difícil tratamento cirúrgico, ou seja, uma miomectomia de difícil execução, ele tem fundamento científico, técnico para indicar embolização. Por isso que eu falo que a avaliação do ginecologista previamente é fundamental, porque ele vai falar, esse caso dessa paciente é de difícil abordagem cirúrgica. Não vou operar, porque a chance de ela perder o útero numa miomectomia é grande. E aí você sela o futuro reprodutivo dessa mulher. Péssimo. Então, entre a morbidade da embolização numa mulher com desejo reprodutivo e a morbidade da cirurgia, onde você tira o útero, eu prefiro a morbidade da embolização. Entenderam até esse ponto? O que vocês acham desse ponto de vista? Isso é bem interessante. Até Fabiano e Pimentel, vocês querem falar alguma coisa a respeito disso? Fabiano. Ativar o microfone, Guto. Essa visão é bem interessante e lógica, né? Só que eu pergunto, os demais colegas ginecologistas, né, quando o Dr. Marcos Messina conversa, essa interação, esse entendimento, o senhor percebe que isso também é dos seus colegas também? Ou eu sei que é um ponto de vista seu, mas você divide isso com os outros? Assim, como é que você enxerga os outros colegas? Porque a gente vê muito ginecologista ainda muito resistente a essa indicação. Pois é, Fabiano. Aí a gente remete àquelas minhas primeiras palavras, né? De formar equipe, de orientar. É difícil. A embolização, eu não sei, Fabiano, porque cargas d'água, ela não entrou na ginecologia da maneira que eu julgo e eu acompanho de que ela deveria ter entrado. Eu não sei se é uma reserva de mercado, pode até ser uma reserva de mercado do ginecologista, mas se ele entendesse que o caso que vai ser embolizado é um caso que ele não desejaria operar, eu acho que ele talvez entendesse. Agora, você me faz uma pergunta difícil, porque eu não sei se é uma questão econômica, que envolve uma parte econômica do processo, se é uma questão de falta de orientação, né, ou ignorância. Isso acontece, e isso a gente tem que continuar fazendo o que vocês estão fazendo, né? Orientar, fazer congresso, fazer evento, conversar, mostrar para o pessoal, para os ginecologistas que a técnica é boa, que ela tem uma boa indicação, os resultados clínicos são muito bons. Agora, eu não sei os seus colegas ginecologistas, Fabiano, que você encontra em hospital. Hoje, se você chegar e falar para eles embolização de mioma, eles sabem o que é ou não sabem? O que você sente deles? Você sente o quê? O primeiro momento sempre, eles falam, não, eu conheço, eu sei, eu vou ver. Então, eu tenho as pacientes que me procuram no consultório sempre são por busca ativa, não por indicação. Daí, quando eu falo para ela, então volte no seu ginecologista, faça uma carta justificando qual seria o benefício, daí ele acaba entendendo. Então, eu acredito mais nessa desinformação, assim, dessa falta de conversa entre nós e os ginecologistas, talvez até. A falta dessa conversa. Eu tenho muita paciente que vem pelo Facebook, porque me achou na internet, então as últimas 3 pacientes que eu fiz, elas vieram por busca direta.
Mentira, duas. Uma veio por indicação de uma colega que a gente já faz eventos juntos entre vascular e ginecologistas. Mas a maioria dos pacientes vem porque leram a respeito do assunto ou alguém comentou sobre o assunto. Acho que falta essa interação realmente entre nós e os ginecologistas. Acredito que seja isso. Diga. Eu aqui, Altino, achei muito bacana a presença do Dr. Medina nessa discussão. Eu acho que os pacientes são dos ginecologistas, a indicação é deles. E aqui, que estou numa cidade média, quando eu comecei a fazer, eu nunca fiz a propaganda direto do procedimento, né? Sempre trabalhei com os ginecologistas. O que eu tive no início, doutor Messina, era indicação. O ginecologista encaminhava, mas eu não enxergava a indicação. Tá? Isso no início, passei por essas situações, mas hoje eu acho que não acontece mais. Eu acho que os ginecologistas estão mais por dentro da técnica, né? E o que eu sinto que o encaminhamento, principalmente de pacientes que não querem operar, de pacientes obesas, com comorbidades como diabéticas, que os ginecologistas também não têm interesse em operar. E uma coisa que eu tenho observado, eu acho que as colegas ginecologistas, eu sinto, pelo menos aqui, elas acabam operando menos ginecologia e ficam mais na obstetrícia, tá? Então, algumas colegas, elas acabam encaminhando bastante até, pela opção delas não operarem mesmo. Né? E eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor, que eu tenho dúvida. Quando o senhor tenta um tratamento hormonal para tratar um útero polimiomatoso com sintomático, e tem uma falência desse tratamento, aí o senhor opta por encaminhar por uma embolização. Quanto tempo o senhor acha que é conveniente suspender a hormonoterapia antes da embolização? E se o senhor acha que é conveniente suspender, quanto tempo antes do procedimento que o senhor acha que tem que suspender? Eu digo isso, doutor Messina, que eu tive um insucesso técnico de uma paciente com... ela tinha 4 miomas, bastante sintomática, e eu, na cirurgia, eu não encontrei aqueles vasos dilatados, né, que a gente costuma visualizar. A artéria uterina estava fina e eu, num primeiro momento, eu fiquei até em dúvida se teve um insucesso técnico ou não, tá? Porque realmente a artéria estava muito fina. Foi a única que eu vi isso. E a única coisa que tinha diferente nessa paciente é que o ginecologista não havia suspendido a hormonoterapia. Tá? Gostaria de saber a opinião do senhor se isso tem alguma relevância. Eu acho que o Fabiano tem uma pergunta aí, Fabiano. Você quer fazer agora a pergunta? Daí o senhor já responde as duas. Com relação ao DIU, se a paciente tem um DIU, na visão do ginecologista, vocês recomendam a remoção desse DIU pré-operatório, antes de fazer o procedimento? Porque existe na literatura muita discrepância com relação a retirar o DIU, a necessidade ou não. Bom, eu vou responder primeiro a dúvida do Guto, aí eu falo a tua, tá bom, Fabiano? Com relação à hormonioterapia previamente à cirurgia, o que a gente pode usar de hormonioterapia? A gente pode usar pílula anticoncepcional, normalmente são pílulas de baixa dosagem, mas eu não acredito, Guto, que o uso de uma pílula anticoncepcional seja capaz, pela dosagem, em alterar a anatomia arterial da pelve, tornar vasos mais finos e dificultar o procedimento. Eu não acredito nisso. Existe uma medicação hormonal que a gente usa às vezes, que é o análogo, né? Que é o nome comercial é o Zoladex ou o Lupron, são os 2 análogos que são mais utilizados. Esse sim, esse faz um bloqueio hormonal completo da paciente, Guto, e zera a taxa de estrogênio e progesterona. A paciente fica até com sinais de menopausa, não é? E você pode induzir uma
e você diminui o útero da mulher, né? Agora, o potencial do análogo em alterar a vascularização da pelve, isso é totalmente desconhecido. Tem alguns trabalhos na literatura que mostram que o uso de análogo previamente à embolização pode dificultar o seu procedimento. Mas, nesse seu caso, que você teve dessa dificuldade técnica, eu acho que o Jong pode falar alguma coisa para a gente com relação à técnica. Será que assim, era ovariana que nutria esses miomas? Será que era alguma outra artéria? E eu te pergunto, a arteriografia inicial não mostrou nenhuma outra artéria que chegava no mioma, nesse seu caso, Guto? Não notei. O Jong, não sei se tem alguma experiência aí com essas dificuldades, artérias muito finas. Qual seria a sua opinião? Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. É uma honra participar aqui desse debate com o pessoal do Paraná, com quem eu tenho muita amizade. Messina, que aprendi muito com ele, sempre aprendo quando encontro em eventos. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês. E em relação a essa questão dos análogos, na verdade, concordo plenamente com Messina. Para mim, anticoncepcional não tem diferença, pelo menos no meu dia a dia. Agora, quando o doente toma um bloqueador hormonal como análogo do GNRH, aí eu sempre peço, normalmente o ginecologista orienta. Mas quando não há essa orientação, eu peço para suspender e eu espero pelo menos, o ideal é pelo menos dois ciclos menstruais. Então, até coloquei na minha aula, depois eu vou apresentar, mais do que um ciclo é recomendável, isso não é consenso na literatura, como a própria Messina já falou, que para a gente esperar um pouco desfazer esse efeito do bloqueio hormonal. Particularmente, eu tive um caso que eu tive muita dificuldade de manipular o microcatéter e o microguia, porque realmente o que você falou, Guto, é verdade. Às vezes, normalmente é muito fácil identificar e entrar numa uterina quando tem um mioma bem grande sintomático. E às vezes, quando o paciente está totalmente bloqueada, além de ele estar mais fino, você pode ter mais chance de ter espasmo durante a manipulação. Agora, nem sempre você vê isso, né? Eu já fiz casos que no começo, quando eu não tinha muitas essas informações, eu nem tinha essa postura de suspender o análogo, eu já fiz casos que a arteriouterina era praticamente normal, mesmo em vigência do análogo. Mas eu tenho como conduta sempre suspender e esperar pelo menos 2 ciclos menstruais. E o que o Messina falou é muito verdade, é que quando você suspeita que a artéria uterina é muito fina e você não está acreditando muito que aquela artéria uterina é a fonte da irrigação do mioma, você tem que pesquisar obrigatoriamente se é que você já não tem uma angiorressonância ou algum estudo anatômico, obrigatoriamente pesquisar a artéria ovariana, que é uma das principais fontes de irrigação, né, que é a extrauterina, ou mesmo tem casos de agenesia de artéria uterina uni ou bilateral, que é mais raro, ou mesmo irrigação por artéria que vem do ligamento redondo, ou ramos da ilíaca externa e outros ramos. Então, obrigatoriamente você tem que estudar, não pode acreditar todo vamos dizer assim, um insucesso ou a uma artéria uterina muito fina, acreditar só isso como sendo responsável o fato de o paciente estar bloqueado hormonalmente. Só pesquisar todos os outros possíveis fontes de irrigação preferencial, que normalmente é ovariana. Muito bom. Eu preciso responder a pergunta do Fabiano com relação ao DIU, né, Fabiano? E o que eu penso a respeito disso? Eu penso o seguinte, que é um procedimento de embolização, normalmente, é um procedimento eletivo. Uma das morbidades que a gente pode ter na embolização é a endometrite, não é? A expulsão do mioma, a secreção, às vezes com aquela característica purulenta, você pode ter uma endometrite, você vai necrosar o mioma que pode estar perto de uma cavidade, você pode ter uma atrofia endometrial por uma migração de esfera, que seja temporária. Então, eu particularmente, eu prefiro a retirada do DIU, né?
para afastar qualquer fator de confusão que eu possa ter no pós-operatório dessa paciente. Então, eu particularmente, eu sou a favor da retirada. Acho que não devemos contar com com essa porta de entrada para uma bactéria, porque o DIU não deixa de ser uma porta de entrada, né? Então, não tem literatura sobre esse assunto. Você vai procurar, você não vai achar muita coisa. Não tem série de casos de mulher com DIU, mulher sem DIU, que embolizou com mioma para ver a morbidade no grupo e no outro grupo não tem. Eu nunca vi um trabalho nesse aspecto, então é mais uma questão de bom senso mesmo. Acho que eu prefiro a retirada do DIU. Messina, tem uma pergunta interessante aqui, que é do Celeno Glauber, do Celeno. Não, Celeno, eu não vou responder pergunta do Celeno. Você responde? Não respondo. Não. Pode falar. Ele quer saber qual que é a postura atualmente sua com relação ao mioma gigante sintomático na metrorragia em pacientes com prole constituída. O Celeno, ele trabalhou num protocolo que foi feito lá no Einstein, né? Com o Felipe, né? E a gente fez um protocolo lá de 250 casos, né? E a gente separou aí ele sabe melhor do que eu, a gente separou acho que uns 30 casos de úteros acima de 1.000. Tinha útero de 2.000, tinha os nódulos muito grandes. E a gente fez, e até publicamos essa série de pacientes embolizadas com miomas muito grandes, né? E o Celeno, e a gente teve bons resultados, né? Bons resultados. Partindo-se sempre do princípio, Altino, que a gente tem que conversar com o paciente e sentir que ela deseja a manutenção do útero. Ela tem que desejar isso, porque vira um desafio para mim. Pegar um útero imenso numa mulher sem filho, que chega para mim e fala assim, eu quero ter filhos, e você vê aquele útero imenso, fala, o que eu vou fazer aqui? Eu vou falar para vocês que eu opero muita miomectomia. E um dos casos emblemáticos da minha vida foi um útero que eu perdi numa miomectomia. E como é que era o caso? Era o caso de uma mulher que tinha era um mioma, eu não me lembro o tamanho hoje, mas alguma coisa entre 15 e 20 centímetros. E naquela época, e no hospital que eu trabalhava, eu não tinha o recurso da embolização, né? E eu falei assim, bom, eu vou fazer a miomectomia nessa mulher. Fui lá de manhã, um útero enorme, imenso, fui e tirei esse mioma. 5 horas da tarde me liga o colega do hospital e fala, olha, volta aqui que a paciente está sangrando por tudo quanto é lado. O que aconteceu? Eu fiz uma miomectomia, um mioma muito grande, por mais que eu suturasse esse útero, ficou uma loja dentro do miométrio que consumiu fatores de coagulação. Essa mulher fez uma CIVD, sangrou para consumir tudo que é fator de coagulação, sangrou para caramba, virou uma esterectomia. Fui lá, tive que tirar o útero da paciente. Esse caso foi emblemático. E eu, a partir de então, a partir de um certo limite de tamanho de mioma, o que me preocupa é a loja que fica lá. E eu prefiro diminuir esse mioma para operar no segundo tempo. E aí entram 2 alternativas que eu tenho na minha mão como ginecologista. Ou eu uso o análogo para tentar diminuir esse mioma, ou eu embolizo, né? Então, a embolização em útero grande pode ser uma ferramenta muito interessante para você transformar um útero muito difícil de ser operado num útero em que a gente consiga ter um sucesso cirúrgico maior. Então, o Celeno, ele participou desse estudo e eu sou a favor. Agora, na mão de vocês sobra uma bucha, que é o fato de ter que injetar. A gente chegava a injetar 15, 20 frascos de esfera. Isso é tenso. Isso é muito tenso, né? Porque chega uma hora que você fala, meu Deus do céu. Aí eu queria ouvir a opinião de vocês aí, do Guto, do Fabiano, de você, Altino, como é nesses úteros grandes que a gente tem que se comportar com relação a diâmetro de esfera.
Vocês começam com uma esfera maior e diminuem. Viu, Messina? Nós vamos deixar isso para depois da aula do João. Eu sei que a discussão desculpa. é legal, mas Tá. eu queria passar a palavra para o João, para ele dar a aula dele, para a gente ter mais tempo de discutir nós todos juntos. Pode ser? Ficou, você me desculpa, Altino, ficou uma coisa mais interativa, né? Não, ficou ótimo. Ficou uma conversa, né? Eu acho que eu vou aproveitar, Bom. Altino, durante a minha apresentação, e aí eu vou fazer também, aproveitar e fazer algumas perguntas para o Messina no meio, se você me permitir. Não, claro. Fica à vontade, João. Alguém precisa liberar aqui para eu compartilhar a tela, por favor. Eu acho que é a Patrícia mesmo. Liberou, João? Ainda não. Enquanto isso, deixa eu aproveitar. Ô, Messina, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você é o anfitrião agora, João. Tá aqui, tá aqui. Eu vou fazer no meio da apresentação. Tá. Vocês estão com a tela? Sim, tá ótimo. Perfeito. Ok. Deixa eu só fechar essas janelas aqui. Ok. Então, mais uma vez, agradeço o convite. Vamos dar sequência para a gente para a gente aproveitar e ter mais tempo para a discussão, sobre meus conflitos de interesse. Vou colocar um laser aqui. Eu vou tentar fazer uma apresentação mais resumida. Nessa parte inicial, o Messina já mostrou muito bem em relação à parte da visão do ginecologista, mas de maneira resumida, para quem ainda não é muito afeito à embolização nesse território dos miomas uterinos, existem diversos tratamentos. Aqui, obviamente, minha visão como cirurgião vascular, como intervencionista, vai ser mais resumida e não tão aprofundada quanto a do Messina, mas, basicamente, como ele já mostrou, tem o tratamento clínico, os tratamentos cirúrgicos predominantemente são representados pela miomectomia e esterectomia, e existem outros tratamentos, entre aspas, menos invasivos, como miólise ou a lise por tipo de um ultrassom, e a embolização, que é o tema de hoje, que é um tratamento mais atrativo, porque ele é um tratamento, em princípio, menos invasivo, que obviamente tem suas indicações, a gente vai comentar isso mais para frente. Então, o objetivo basicamente seria diminuir o sangramento, diminuir os sintomas relacionados à dor, né? E relacionados também ao volume do útero e melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Só um resumo rápido aqui em relação a tratamento medicamentoso, e por favor, Messina, se eu falar alguma besteira, me corrija. Isso eu achei bem interessante, esse é um resuminho do que a gente tem, anticoncepcional, mirena, progesterona, anti-inflamatório, um tratamento sintomático, e aqui são os análogos de GNRH, como ele já comentou, o lucrinho Zoladex e os moduladores do receptor da progesterona. Lembrando que esses daqui, eles têm o efeito tanto nos sintomas, mas não no volume do útero, do mioma, e esses dois aqui, eles têm uma ação mais completa, diminuem os sintomas e também diminuem o volume uterino. O problema é que quando você suspende, a gente acaba tendo recidiva dos sintomas. Só uma parte, João Guilherme. Claro, fica à vontade, Messina. O modulador seletivo, né, o ESMIA que você colocou, ele era utilizado na Europa, bloquearam a produção e a venda dele em função de necrose hepática. Então, teve alguns casos lá na Europa e ele está temporariamente fora do mercado, né? Então, aí nessas duas opções aí sobra só o análogo mesmo, só o análogo. Né? Que diminui o volume. Os moduladores estão, por enquanto, em suspeição, não estão sendo comercializados, né? Perfeito, obrigado. E aí, por que a embolização é um tratamento atrativo? Porque ele é um procedimento minimamente invasivo, como a maioria dos procedimentos de embolização, e para quem, como o Messina comentou no começo, para quem quer preservar o útero, ele é um tratamento que, em princípio, você vai tratar os sintomas preservando o útero, diferente da esterectomia, ou dependendo da miomectomia, também tem risco para ir para uma esterectomia depois. Então, uma técnica bem estabelecida, isso já existe para tratamento de mioma desde 95, então não é um tratamento novo, já tem um histórico muito grande em relação à eficácia e à segurança.
Em princípio, não é um procedimento tão complicado do ponto de vista técnico, diferente da embolização de próstata, que é um pouco, a curva de aprendizado é um pouco mais demorada. Ele, como eu já falei, é uma técnica efetiva, segura, durável, desde que bem indicada e bem realizada, com baixas taxas de complicações. Então, quem são candidatos? Normalmente são pacientes que têm o mioma confirmado por exames de imagem, que têm os sintomas que podem ser atribuídos ao mioma e a ausência de contraindicação para embolização. Aqui eu vou passar essa parte em relação ao candidato, ao procedimento, que isso não me cabe, mas eu gostaria de comentar só em relação ao exame pré-operatório. Normalmente a gente recebe esses pacientes já do ginecologista, ou indicado, ou pedindo uma opinião em relação ao papel da embolização num caso específico, e normalmente essas pacientes já vêm para o consultório com uma ressonância magnética, que na minha opinião é o exame inicial, o exame de avaliação de escolha, principalmente porque ele vai trazer, é um exame que melhor mostra a análise morfológica do útero e dos miomas, tamanho, distribuição, localização, importante para excluir outros tipos de doença, como doenças neoplásicas, do endométrio, o próprio leiomiosarcoma. Ele serve para a gente poder fazer uma comparação pré- ou pós-operatória em relação ao tratamento que foi feito. Pode avaliar a presença de outras doenças que podem também ser causa dos sintomas, não exclusivamente do mioma, como a adenomiose e a endometriose. E também a gente pode identificar algumas possíveis causas de complicações. E mais importante ainda, a gente não tem isso no dia a dia, mas dependendo do tipo de sinal que representa na sequência T1 e T2, você tem miomas na qual você já pode predizer quando que você vai ter uma resposta melhor de necrose, de embolização, dependendo do tipo de sinal. E normalmente a gente não vê esse tipo de descrição do radiologista. Por isso que o que o Messina comentou no começo, a gente montar uma equipe multidisciplinar, o radiologista é extremamente importante, porque ele pode nos trazer esses dados que você consegue até estimar para o paciente, não é lógico uma matemática, mas qual é o grau de chance que tem de sucesso em relação ao tratamento daquele mioma. Então, aqui é só para mostrar, essa é uma figura clássica de vários miomas, mostrando tanto no corte sagital quanto no axial. E isso aqui é um laudo, né, de uma paciente que eu tratei recentemente, mostrando qual é a dimensão, qual é o volume do útero. Normalmente, um bom laudo já vem com o número de nódulos, a localização, qual é o tamanho. Ele descreve aqui a anatomia da zona juncional, que é importante para a gente excluir que tem adenomiose, se o endométrio está livre, se você tem outras características, como uma endometriose ou não. E isso tudo, além de a gente poder avaliar, a gente pode também comparar no pós-operatório. Deixa eu fazer uma parte aqui, João Guilherme. Claro, fica à vontade, Messina. Vamos ver que esse laudo de ressonância, ele mede o útero, ele não dá o tipo de sinal, se é o hipersinal em T2, que seria o melhor sinal. Não dá. Não dá. Não dá. Então, você vê, a gente precisaria do tipo de sinal em T2, ele fala todos os vascularizados, mas perfeito. Seria interessante, né? E aqui, você vê a endometriose, né? Uhum. Você vai receber, e vocês vão receber muitos laudos de ressonância magnética com concomitância de doença. Mioma mais endometriose. Por quê? Porque são duas doenças estrogênio dependentes. Então, é muito comum a gente ter a associação de doenças. A gente pode ter mioma também, mais 30% das mulheres que têm mioma têm adenomiose concomitante. Então, pode vir no laudo também adenomiose. O que é importante numa situação dessa? É você justificar os sintomas da paciente pelo mioma ou pela endometriose. Se você justifica os sintomas pelo mioma, a embolização tem a sua aplicação, né? Se você justifica os sintomas pela endometriose, aí a gente vai ter que ir para um outro tipo de caminho, né? Então, a ressonância ela é muito importante em úteros grandes, assim, acima de 300, a gente já não consegue ver ovário no ultrassom, a gente tem dificuldade em avaliar, passou de 4 nódulos, não consegue mais avaliar direito no ultrassom,
Então, a ressonância acaba entrando aí muito bem, aí fora o tipo de sinal que a gente pode ter, não é? Essa parte do sinal eu acho interessante, como eu já tinha dito anteriormente, qual é o tipo de sinal, se é hipodêncio, se é hiperdêncio na fase T2, que é o que na maioria dos trabalhos mostra que vai predizer o sucesso da embolização ou não. Mas infelizmente isso não é comum. Eu pego praticamente mais de 90% dos laudos sem essa descrição. E aí o que eu faço, dependendo do caso, eu pego o exame, que normalmente está online, e discuto com algum radiologista, algum colega que tenha experiência para ouvir a opinião dele, no caso, para ver se tem alguma particularidade em relação ao sinal em T2, principalmente. E uma dúvida que eu tenho é que, normalmente, os pacientes chegam com uma ressonância, mas poucos chegam com uma angiorressonância. Você, Messina, costuma solicitar ressonância com angiorressonância ou ressonância, só a ressonância, para fazer o preparo desses pacientes? Eu só peço a ressonância, Jong, mas agora que você... A sua experiência com angiorressonância, ela é boa para medir a artéria ovariana? Ela é boa porque o que você está... Não ovariana, mas a característica do vaso, isso vai te ajudar? Normalmente, se for existem ressonâncias e ressonâncias, né? Depende muito, não só... Depende do técnico que vai fazer, do biomédico, né? Uma ressonância bem feita, se tiver uma vicariância, uma irrigação predominantemente ovariana, isso é muito fácil de caracterizar. Inclusive, eu já recebi doente com angiotomografia, onde eu já tive caracterização bem evidente de uma ovariana bem calibrosa. Então, assim, eu não costumo pedir. Se o paciente já vem com uma angiorressonância, ótimo, eu avalio, reconstruo, coloco no meu programa e eu tento avaliar. Porque avaliar essas artérias uterinas aqui, a gente não precisa de ressonância para avaliar. A artéria uterina é muito fácil de reconhecer. Seria mais em relação à presença de uma ovariana que pode estar suprindo preferencialmente o útero e o mioma, caracterizar qual é o tipo de anastomose uteroovariana ou se tem alguma uma irrigação extra-anatômica que não é comum em mioma. Eu não costumo pedir, se ela vem com o exame, ótimo, eu acho que me ajuda. Eu analiso, faço reconstrução. Se não vem, eu não costumo pedir também, porque eu acho que, no fundo, isso acaba não mudando tanto a indicação ou mesmo o procedimento, porque como eu disse, a artéria uterina é muito fácil de reconhecer e a sua cateterização, abrir a incidência do arco para poder analisar a sua origem não é tão complicada assim. Então, como eu disse... Jong, posso fazer uma pergunta? Claro, fala, Fabiano. É assim, eu também, assim como vocês, tenho essa experiência. Eles me mandam uma ressonância, mas não uma angiorressonância, né? Dependendo do Tesla dessa ressonância, a gente consegue ter uma excelente, até tem a angiorressonância, que parece uma angiografia. Como eu falei, mas, tem assim, ressonâncias e ressonâncias. Exato. Mas, assim, o que eu costumo pedir? Assim, uma angiotomografia depois. Por quê? Tempo de radiação. Se eu já tenho assim, uma angiotomografia muito bem feita, que já me dá os parâmetros de variação anatômica, eu economizo o tempo de radiação. Sabe? Seria essa imagem aqui, né, Fabiano? Uma boa angiorressonância, ela consegue mostrar exatamente aqui só uma correlação com uma angiografia, você já consegue ver em qual angulação de arco você vai fazer para mostrar exatamente a origem da artéria uterina e isso te economiza radiação e contraste. Exato. Por isso que eu peço angiotoma. Concordo com você, mas aí também tem a radiação da angiotomografia, né, e o uso do contraste. Sim. Então, eu acho que isso não existe uma padronização. O que é melhor, se tem que fazer uma angiorressonância, se tem que fazer um angiotomo. Como eu disse, aqui é muito particular. Se como o Messina está passando a parte dele, da experiência dele, eu estou passando a minha experiência, eu não costumo pedir uma angiotomo ou uma angiorressonância caso o doente venha só com uma ressonância. Obviamente ajudaria, mas eu também não sei se vale a pena, principalmente mulheres da idade reprodutiva que têm desejo reprodutivo, de submeter a mais radiação para fazer esse estudo, uma vez que normalmente a identificação da origem, do tipo de anatomia aqui, da bifurcação, da trifurcação, não é tão difícil de ver numa angiografia. Mas, se vier com uma angiorressonância, eu acho bem interessante. O problema, Jong, nessas pacientes com idade reprodutiva, é você colocar a paciente na sala, você cria uma expectativa na mulher de tratamento, você coloca a paciente na sala,
você faz a arteriografia e na hora que você faz a arteriografia, você vê 2 ovarianas descendo direto no útero assim. Sim. E aí você fala, meu Deus do céu, e agora o que que eu faço? Quer dizer, se eu já tive caso, não assim desse jeito, mas eu não, já tive colegas que a gente estava discutindo, casos hipotéticos, mas um colega já falou, eu fiz o que dava para fazer e tirei da sala porque não tinha conversado com a paciente em relação a essa possibilidade de você fazer uma isquemia ovariana. É péssimo, né? Porque Péssimo. e a gente já tem essa informação da ovariana numa mulher jovem, a gente já prepara o negócio. Fala assim, olha, claro, nós vamos ter que preservar o seu futuro, ou essa ovariana desce no ovário, pode ser que dê para descer pela ovariana, passar o ovário, embolizar pela ovariana, mas são técnicas muito complicadas, difíceis, envolvem toda uma outra condição. Ou seja, a paciente já fica preparada. Melhor do que ela acordar depois e falar, a gente não fez nada, porque a anatomia não era favorável. Putz, eu já tive caso assim, é muito... É desagradável, né? É ruim, né? Não é legal. Muito ruim. Concordo com você. Então, em relação à contraindicação, gravidez, alguma infecção ativa, câncer, alergia ao meio de contraste iodado, disfunção renal e algum distúrbio de coagulação. Como eu falei, eu costumo suspender caso o doente esteja tomando um análogo de NRH. Eu suspendo e espero pelo menos mais do que um, de preferência 2 ou 3. Tem autores que falam de 2 ou de 3 ciclos para você fazer o procedimento. Esse é um exemplo de um caso meu muito antigo, que vocês podem ver que o útero não é tão grande, o mioma não é tão grande, você vê que uma artéria uterina bem fininha, esse paciente estava usando, eu não suspendi, e aí acabei tendo dificuldade para entrar nessa artéria. Então, de preferência, eu costumo suspender, se não já não veio, já com a parada da medicação, esperar pelo menos 2 ciclos para continuar o procedimento. Então, aqui é bem particular. Muito disso aqui eu adaptei depois que eu troquei ideia com o Messina, nos protocolos que ele usa. Eu acho bem interessante os protocolos de analgesia que ele tem feito, tanto no HC quanto nos dentes privados dele. Mas, normalmente, é o jejum de 8 horas. Já começo uma hidratação de 2.000 ml de cristalóide nas primeiras 24 horas. Antibiótico, profilaxia, analgésicos, vou mostrar para vocês depois. Anti-inflamatório, já começo com ketorolaco, que é o Toradol. Normalmente, como a gente conversou, a equipe multidisciplinar é importante, o anestesista precisa conhecer o tipo de procedimento que a gente faz, não do ponto de vista de alguma complicação intraoperatória, que normalmente o intraoperatório vai bem, mas principalmente no manejo da dor no pós-operatório, e para isso é imprescindível. Eu não faço mais com PERI, eu já cheguei a fazer com PERI. O que eu faço hoje é com o anestesista faz uma punção intradural e faz de 100 a 200 microgramas. Isso é muito particular, dependendo do paciente, da quantidade e tamanho dos miomas. Se o anestesista se sentir confortável, ele faz 200, se não faz 100 microgramas de morfina. E aí o esquema analgésico é com oxicodona, que vai para casa depois, tomando oxicodona, um antiemético. Eu faço sempre dexametasona, 8 miligramas, no começo do procedimento. Anti-inflamatório é importantíssimo porque o processo inflamatório decorrente depois da necrose, o processo de necrose dos miomas, ele leva a uma inflamação que é a principal causa de dor depois do segundo, terceiro dia. Então, é importantíssimo manter um anti-inflamatório junto com um opioide. Então, eu uso o Toradol e a dipirona a cada 6 horas. E, basicamente, material básico de geografia com introdutor 5, uma punção de femoral, catéter, normalmente eu uso um pigtail, caso eu faço a aorta, não faço sempre a aorta, e normalmente um catéter dedicado, como o Hook ou um AC da Merit. E eu gosto do microcatéter Prograde ou Maestro, dependendo do caso. E eu já padronizei, já experimentei outros, mas o que eu sinto mais seguro em relação ao agente embolizante, a Embosfera de 500, 700. Não vou falar que é 100%, mas 90% das vezes é esse que eu uso. Dependendo do caso, quando você tem miomas muito volumosos, onde você vai usar muita esfera, eu começo 500, 700, depois eu aumento para 700, 900, mas isso não é o dia a dia. Normalmente eu começo e termino com 500, 700, eu vou mostrar por quê. Então aqui eu vou mostrar um caso hipotético, um caso ilustrativo, mas mostrando que normalmente não é assim que eu faço. Uma coisa importante é que
a gente precisa pensar muito em proteção radiológica para o paciente e para o operador. Então, normalmente, essas imagens que eu vou mostrar são imagens bem didáticas, sem nenhuma colimação, com bastante raio-x, mas normalmente não é o que eu faço. Essa era uma paciente já que já não tinha mais desejo reprodutivo, já era com uma idade um pouco, era uma idade não muito avançada, mas que eu não fiquei muito preocupado em relação à radiação. Mas os americanos, dependendo do centro, eles até põem um dosímetro na região da pelve, porque se essa paciente tiver uma insuficiência ovariana depois, uma das causas, obviamente, é embolizar sem querer ou querendo a artéria ovariana, outra causa é de radiação na região do ovário. Então, a gente precisa sempre se atentar à parte da proteção radiológica e minimizar o uso da radiação nesses pacientes. Então, aqui, quando eu faço uma ortografia, normalmente se faz na altura ali das artérias renais, porque se você tiver alguma ovariana, você já vai ver isso chegando aqui embaixo. Eu uso o próprio pigtail para fazer a seletivação, então eu sempre começo, de preferência, eu funciono à direita e começo pelo lado esquerdo. Então, eu uso o próprio pigtail para fazer o crossover e depois eu avanço. Aqui é um AC, um catéter dedicado para a uterina da Merit. Quando tem o hook da Cook, eu também posso usar. Então, a gente leva o AC, reformata a curva dele aqui. E aí a gente faz essa alça grande e depois faz o recuo para seletivar a ilíaca interna. Aqui, como eu disse, está totalmente sem colimação, tudo, mas não é assim que eu faço no dia a dia. E depois a gente faz a seletivação da ilíaca interna. O que eu faço normalmente, eu não entro na artéria ovariana com o catéter, por dois motivos. Uma é que a própria cateterização da ovariana com o catéter pode causar um espasmo ou dissecar esse vaso sem querer. E a outra é que, como a gente vai usar a embolização de tumor, isso é a embolização de um tumor benigno, mas a embolização tumoral, é feito, o princípio é a embolização à distância, é uma embolização fluxo dirigida. Então, o que a gente faz é transferir o agente embolizante da seringa para o vaso. E quem vai levar o agente embolizante é o fluxo. Então, eu não quero interromper ou diminuir o fluxo pela artéria ovariana com o meu catéter. Então, normalmente, eu faço a angiografia com o catéter circunferente da artéria ilíaca interna. E aí, dependendo dos casos, a maioria das vezes eu uso uma oblíqua ipsilateral, normalmente em torno de uns 20 graus. Geralmente, ele já mostra bem a origem da ovariana. E depois, eu entro com microcatéter. Eu não costumo entrar com o catéter aqui. Eu fazia isso na Santa Casa, no SUS, quando não tinha microcatéter, a gente fazia tudo com catéter 4 frente. Mas sempre que possível, eu uso o microcatéter para fazer isso. Lembrando que a gente tem o segmento parietal da artéria uterina, que é o descendente, o transverso e o ascendente. Normalmente, o transverso já é suficiente, na maior parte dos autores já fala que o transverso já é suficiente para você embolizar. Mas, dependendo da anatomia, como esse exemplo aqui, muitas vezes você tem a artéria cérvico-vaginal que sai do segmento transverso da artéria uterina. E isso aqui deve ser evitado. Então, quando eu tenho uma anatomia como essa, eu tento avançar e chegar, passar, deixar no próprio segmento transverso da artéria uterina, ou, dependendo dos casos, até subir para o segmento ascendente aqui. No caso, aqui a gente ficou no segmento transverso mesmo, não tinha nenhum ramo indo para a cérvico-vaginal. Aqui a gente faz a confirmação da imagem e depois disso, isso aqui é um exemplo de um outro, às vezes ele aparece um mioma assim, às vezes você consegue até individualizar todos os outros miomas aqui, dependendo da anatomia de cada paciente. Esse caso foi feito na Santa Casa, direto com o catéter 4 frente mesmo. E aí o agente embolizante, como eu disse, é uma embolização à distância, então a gente usa agentes particulados. Existem vários no nosso meio, como eu tenho a minha maior experiência, já experimentei todos, mas a minha maior experiência, e é o que mais tem de casuística na literatura, de experiência na literatura, é com embosfera. Né? Existem vários ranges e, normalmente, a maior parte dos casos eu começo e termino com a embosfera de 500, 700. Lembrando que cada esfera tem uma particularidade. Existem esferas que são mais compressíveis, esferas que são menos compressíveis, tem esferas que embolizam mais distal que outras. Então, meu padrão, a parte da literatura, a gente tem na literatura, é a embosfera de 500, 700. A recomendação é que, se você usar
o beadblock, você pode começar o 500-700, mas você pode até aumentar um pouquinho, porque o beadblock costuma ir mais longe. E se você usar a embosene, ela costuma ir muito longe. Em fígado, eu acho muito perigoso, dependendo da quimioembolização. Eu costumo aumentar o tamanho da embosene quando eu faço, normalmente, 700 ou 900 de embosene. Por que a gente usa 500-700? Para quem não está muito afeito à técnica, normalmente os vasos miometriais, eles têm um calibre menor do que 500 micras, e os vasos que irrigam os miomas têm entre 500 a 1000 micras. Por isso que a recomendação é não usar partícula pequena, partícula de 100, 300, 500. Existe risco de fazer isquemia miometrial. Raramente vai para uma esterectomia, mas isso, além do risco de uma esterectomia, que felizmente é rara, o doente tem muita dor no pós-operatório, você deixa o doente 5, 7 dias para manejar a dor, então isso é desagradável. O objetivo não é a isquemia miometrial, é a isquemia do mioma, e normalmente esses vasos têm de 500 a 1000 micras. E outro motivo são as anastomoses uterovarianas. Essas anastomoses normalmente são também de menor do que 500 micras, e para você evitar, num caso como esse aqui, onde você tem uma anastomose do tipo 3, para evitar uma isquemia ovariana, você pode usar partículas de 500, 700 ou 700, 900, se você quiser ser ter uma segurança maior para evitar esse tipo de complicação. Então, o objetivo é diminuir o fluxo para o mioma, manter o fluxo das artérias uterinas, preservar os vasos miometriais, preservar os ramos cérvico-vaginais e preservar a circulação uterovariana. Lembrando que a embolização é fluxo dirigida, então você transfere uma pequena quantidade de partículas, deixa o fluxo levar, e aí você vai fazendo isso até que tenha uma parada total, ou o que a gente chama de árvore podada, ou uma estase completa, não mais opacificando o mioma. Depois faz do lado direito, começa do lado esquerdo, do lado direito, aqui é uma comparação pré e pós, e depois aqui, nesse caso, foi feita é um caso mais didático para registrar, uma ortografia pré e pós, mostrando aqui a ausência completa da opacificação dos miomas nesse útero. O manejo pós-operatório, às vezes, quando eu tenho disposição, eu uso um Exocil, um Angiocil, eu deixo esse doente hidratado nas primeiras 24 horas para manter a perfusão uterina. Como eu disse, mantenho o oxicodona até 6º dia, 2 vezes ao dia. Antiemético, se necessário. Depois da alta, eu deixo o Toragesic via oral até o 4º dia, deixo dipirona, e normalmente o paciente vai embora no 1º ou 2º pós-operatório. Existem situações onde o paciente já tem um pouco mais de dificuldade de manejo da dor, que acaba ficando 3 dias, mas na maior parte das vezes vai no 1º ou 2º pós-operatório. Aqui só para mostrar, normalmente o que a gente vê aquele mesmo caso que eu mostrei inicialmente, um volume que era de 436 baixou para mais de 40% o volume uterino, e aqui ele descreve qual era o diâmetro pré e pós e como ficou o tipo de opacificação, só para mostrar aqui o controle pré e o pós-operatório da esquerda e da direita, mostrando diminuição do volume uterino e a completa necrose aqui dos miomas tratados nesse paciente. Existem algumas complicações, eu vou passar bem rápido. Dor não é uma complicação, isso é inerente ao procedimento, síndrome pós-embolização, endometrite e sepse é rara, um corrimento vaginal, isso é relativamente comum, normalmente dura 1 mês. Isquemia uterina é rara, não é tão rara, né? Eu já vi alguns colegas fazendo embolização com partículas muito pequenas, isso realmente vai levar a uma isquemia, normalmente é transitória, mas o paciente tem dor, é difícil de controlar essa dor. Necrose uterina é mais rara, tem 2 casos de morte decorrente de isquemia necrose uterina na literatura, e dependendo do tipo e localização do mioma, pode haver expulsão do mioma ou até impactar no cérvix, no colo, e ser necessária a sua remoção. Uma das complicações que a gente tem que evitar é a insuficiência ovariana, com uma amenorreia permanente. Esse risco aumenta em pacientes com uma faixa etária maior. Dependendo dos casos, chega a 86% de insuficiência ovariana em pacientes acima de 45 anos. Pode ser decorrente de uma exposição à radiação muito prolongada ou uma embolização não intencional da artéria ovariana. Esse é um caso de embolização de alguns anos atrás, direita e esquerda. A gente vê aqui
do lado direito, que a partir do momento que começou a fechar o útero, o mioma, a gente nota que existe uma comunicação aqui da artéria, comunicação útero-ovariana, mostrando aqui a opacificação do ovário. Precisa tomar muito cuidado com esse tipo de situação para que você não leve a uma isquemia ovariana. E as falhas normalmente se ocorrem por uma embolização incompleta, espasmo arterial, recanalização do vaso, normalmente quando se utiliza partículas de PVA, que tem uma chance maior de recanalização, ou Gelfuan, ou quando você não suspeita de uma anatomia, de uma irrigação arterial alternativa, principalmente na ovariana, ou por efeito prolongado dos análogos de GNRH. Aqui só para mostrar uma foto de literatura, uma artéria ovariana que está perfundindo a maior parte do mioma. Essa é uma comunicação do tipo 1, e aqui do lado esquerdo também. E, para finalizar, é um método terapêutico atrativo, minimamente invasivo, tem as suas vantagens e desvantagens, principalmente em relação à reintervenção. É preciso o conhecimento da doença, da anatomia técnica, e volto a dizer desde o início, a interação com o ginecologista, sobretudo, e com os radiologistas e o anestesiologista é imperativo para que a gente possa tratar esse paciente da melhor forma possível com essa técnica. Muito obrigado. Era isso que eu tinha para apresentar e podemos fazer a discussão aí com o Messina, principalmente, que eu acho que pode ultrapassar a experiência dele em relação a esse tratamento. Obrigado, João Gui. Eu queria passar agora já para o Fabiano e para o Pimentel, para que eles fizessem as considerações sobre sua aula. Tá, Fabiano e Pimentel, fiquem à vontade. João Gui, Dr. Messina, parabéns pela aula. Eu gostaria só de tirar algumas dúvidas. O Dr. Messina, ele comentou que já optou algumas vezes de encaminhar o paciente para embolização que tinha o desejo de engravidar. Gostaria de saber se o senhor tem a taxa de gestação após a embolização. E para o Jong, gostaria de saber o que ele faz para tratar o espasmo da artéria uterina, qual droga ele usa, e se alguma vez ele já usou ou ouviu falar da injeção de lidocaína na artéria uterina durante ou após a embolização para tratamento de dor, para profilaxia de dor. Seriam essas as perguntas que eu gostaria de saber. Quer começar, Messina? Gravidez pós-embolização. A taxa de gravidez, ela é engraçado, porque esse é um tema muito difícil, né? Se você pegar uma mulher com útero normal, um casal normal, sem mioma, sem nada, andando aí com vida sexual, sem desejo de evitar filho, né? Vamos supor que você pega 10 casais. Em um ano, você vai ter uma taxa de gravidez acumulada, você vai conseguir que 7 casais engravidem, né? Em útero normal, casal normal. Ou seja, engravidar é um processo meio complicado, não é? Então, às vezes, a gente põe a culpa no mioma ou na embolização, e quando, na verdade, essa mulher tem uma disfunção ovulatória, ela tem um fator masculino que não foi estudado, ela tem uma obstrução tubária. E eu desconheço, na literatura, estudos em que todas as nuances de infertilidade foram descartadas, do tipo, vamos descartar obstrução tubária, vamos descartar fator masculino, vamos descartar fator ovulatório para justificar o mioma como a causa de infertilidade, para depois você fazer a miomectomia ou embolizar, para dizer que a técnica que você fez é a responsável pela dificuldade. É muito difícil. Então, assim, o que eu falo para as pacientes? Quando elas querem engravidar, eu falo assim, minha querida, tem 2 opções de tratamento para você. Ou a gente faz a miomectomia, isso se eu justificar que precisa fazer alguma coisa. Ou você faz a miomectomia ou você faz a embolização. Padrão ouro de tratamento, miomectomia. Só que na sua situação,
a miomectomia é de alta morbidade. E eu tenho uma chance considerável de tirar o seu útero numa miomectomia. Então, eu prefiro, no seu caso, a embolização, não é? Com todas as morbidades que ela tem, e a senhora vai ficar com o seu útero, não é? E com potencial de gravidez que a gente vai ter que observar no futuro. Então, essa é a situação. É você preparar a paciente desta maneira, não é? Porque depois o que vier é lucro. Se ela conseguir engravidar, nós estamos no lucro. Se ela não conseguir engravidar, fala assim, olha, a opção era ter tirado o seu útero. Lembra que era uma miomectomia de difícil execução? Então, isso precisa ficar muito claro para a paciente. Muito claro. Taxa de gravidez, eu diria para você que vai alguma coisa entre 25% dos casos de mulheres com desejo reprodutivo, eu tenho sucesso de gravidez. São sempre casos complicados. É mulher com útero muito grande que emboliza e eu opero. É mulher com múltiplos miomas e que eu joguei, que a miomectomia era de difícil execução, não é? Fez a embolização. Eu tenho uma médica que foi para a França fazer uma pós-graduação com útero poliestrambelhado, um monte de mioma. Ela embolizou, diminuiu, voltou da França 3 anos depois, eu operei, tirei os miomas, ela engravidou 2 vezes, aí depois o útero, colocaram um Mirena nela, o útero voltou a crescer barbaramente, ela já tinha 2 filhos, tiramos o útero. Então, começa tudo numa história, numa boa abordagem de dificuldade de tratamento convencional. Mas você pode lidar aí com os 25% a 30%. Mas eu quero passar para vocês que é muito difícil avaliar essa mulher. E reproduzir, engravidar, não depende unicamente do mioma. Aí a gente está pondo o problema na conta da embolização. Às vezes ela não é culpada de nada. Então, outra coisa que o João Gui falou, vamos ter cuidado com a taxa de radiação, vamos ter cuidado com o diâmetro da partícula. A questão que eu faço, essa paciente, ela fez uma avaliação hormonal antes da embolização? Então, o que a gente tem que fazer hoje? Dose um antimileriano antes da embolização, que é o melhor marcador de função ovariana. Opa, o antimileriano dessa mulher já era baixo. Aí você emboliza sabendo que ela já tinha uma reserva ovariana baixa, mas ela já precisa estar instruída que a reserva ovariana dela era baixa. Aí ela entrou em menopausa após a embolização. Nossa, a embolização é uma tragédia, dá menopausa na mulher. Não, ela já tinha uma reserva ovariana baixa antes da embolização. Então, a gente precisa tomar esse cuidado. Como era o status hormonal dessa mulher antes da embolização? Senão a embolização fica culpada. Então, o que eu vejo o ginecologista culpando a embolização de tudo, mas ele esquece que ela não engravida por uma obstrução tubária, por um fator ovulatório, por um fator masculino, né? Então, esse conceito é muito importante, Altino, da gente preparar no consultório muito bem a paciente com desejo reprodutivo. É difícil, mas Ótimo. essa conversa ela vai levar um sucesso. Fabiano. Obrigado, doutor. Eu vou tentar responder rapidamente a pergunta do João, Pimentel. Eu não costumo usar a lidocaína. Existem, alguns anos atrás, foi feito até um estudo grande, num grupo grande, que começou a fazer isso. E eles pararam o estudo porque viram que tinha até piora da dor com a lidocaína. Existia um grupo americano que tem uma experiência muito grande, grupo lá de Georgetown, que eles fazem começa a embolizar com um pouquinho de esfera, depois eles fazem um sanduíche, eles jogam toradol, pegam 30 miligramas de toradol e põem 15 miligramas em cada uterina, e depois termina de embolizar, achando que isso vai manter, você vai fazer um sanduíche, vai manter o toradol mais tempo em contato, e segundo eles, tem um controle melhor da dor. Não dá a gente não tem trabalho robusto para embasar isso.
Então, eu não costumo usar nem lidocaína, nem anti-inflamatório intrauterino. E quando eu tenho, como eu falei, a uterina ela é uma artéria mais fácil de lidar. Mas quando eu tenho espasmo, normalmente quando tem espasmo você consegue passar. Manipulando delicadamente o microguia, microcatéter passa. Se for um espasmo bem significativo, uso ou papaverina ou monocordil que tiver em sala. Eu gosto muito do monocordil, eu acho muito potente. Mas aí que tá, se o paciente tiver com RAC, tiver já um pouco de impotência, precisa tomar cuidado com isso. Obrigado, Jung. Imagina. Fabiano. Bom, doutor Marcos Messina, me conte uma coisa. Qual seria o período ideal desse paciente que eu fiz a embolização retornar ao consultório do ginecologista? Tem um tempo médio que seria adequado? Tá tudo bem com o paciente. Teria algum período que o ginecologista gostaria de ver esse paciente mais precoce, 30 dias, um pouquinho mais? Eu acho que, assim, como eu acabo participando muito do procedimento, eu até vou lá na hemodinâmica, eu sei o que é uma ovariana, eu sei o que é uma uterina, eu sei que a esfera de 500 a 700, eu acabo participando muito, mas isso é porque eu vivo muito com vocês, né? Eu divido a minha vida com vocês. Agora, inclusive, estou até fazendo um protocolo lá no HC de congestão pélvica. Vocês falaram de angiorressonância, a gente está fazendo um protocolo com injeção de contraste podálica, a perna esquerda para estudar o cocket, o nutcracker e todo aquele problema da dor pélvica de congestão, ou seja, é mais um outro capítulo que a gente pode um dia conversar que é muito interessante. Mas como eu vivo muito isso, eu acabo recebendo a paciente precocemente. Mas o que eu acharia interessante? Que o vascular intervencionista desse um retorno para o gineco, falar, olha, a paciente tal, o procedimento foi muito bom, eu vou acompanhar ela até ela ficar bem, não é? E a partir do momento que ela estiver bem, eu acho que ela vale uma consulta, daria aí uns 15 dias, um mês, né? E orientar o ginecologista, em termos de exame de imagem, não pedir uma ressonância nos primeiros 6 meses, que é besteira. Deixar para pedir uma ressonância de controle de 6 meses a 1 ano, né? Porque você cria uma expectativa. Então, assim, esse retorno precoce para vínculo da paciente com o ginecologista e 6 meses. Né? Eventualmente, se a paciente não tiver um vínculo muito importante com o gineco, 6 meses é o tempo ideal, porque aí o mioma já vai ter diminuído, a sensação de pressão já vai estar melhor, a parte menstrual dela já vai estar normalizada, não é? Ele já pega a paciente numa outra situação. Não é? Pessoal, Fabiano, desculpa, porque nós temos um prazo, mas pode fazer a sua pergunta, porque eu ainda tenho 2 perguntas de pessoas aqui para a gente poder já encaminhando para encerrar a sessão. Tentar ser o mais objetiva possível. Jong, parabéns pela aula, estava excelente. Me conte só 2 situações da sua experiência. A dor pós-operatória associada a sintomas de menopausa ocasionada pela tua embolização. Você vê correlação? Eu te pergunto isso porque eu tive 1 ou 2 pacientes que eu percebi isso. Segunda pergunta é o mioma de colo uterino. Esse é difícil a gente conseguir fazer a embolização dele, né? Se você tem alguma tática, se usa algum artifício. Na minha experiência, eu não tenho observado que uma dor mais intensa tem correlação com insuficiência ovariana. Não tive essa experiência. Em relação ao mioma localizado no colo uterino, é um mioma que tem uma resposta mais pobre, vamos dizer assim. Então, quando eu pego uma paciente que tem um mioma grande, predominante, dominante no colo, eu já explico para ela que a embolização pode ser que não tenha o resultado como a gente espera. Então, já deixo preparado. Por isso que uma ressonância é importante para a gente localizar e ver onde está e qual é a característica do nódulo. Tática específica não tem, né? Você tem que tentar ver se aquilo é ali irrigado pela cervicovaginal. Se for pela cervicovaginal, dificilmente você vai ter isquemia do colo uterino ou da vagina. Você precisa tomar cuidado, não usar partícula pequena e tentar entrar o mais seletivo possível no ramo que está nutrindo o mioma. Mas
uma tática específica para tratar isso não tem. O que a gente sabe é que ele tem uma resposta menos favorável do que os de outras localizações. Obrigado. Pessoal, tem duas perguntas aqui. O Gustavo Murta pergunta para você, Jong. Você percebe alguma diferença no resultado da embolização se utilizarmos partículas de PVA no lugar da embosfera, por exemplo? Gustavo, faz muito tempo que não uso PVA. A gente usou muito PVA 10, 15 anos atrás na Santa Casa, quando a gente fez um trabalho junto com o pessoal da ginecologia. Resposta para aquele era um tese de mestrado de uma colega da ginecologia e teve uma resposta muito boa. Agora não vou saber te lembrar os números. Mas só para te deixar tranquilo, a doutora Ann Roberts, que a gente recebeu 2 anos atrás num evento nosso de embolização, para quem não conhece, é uma radiologista intervencionista lá de San Diego, que é uma das pessoas que mais publica sobre embolização de mioma, inclusive foi a principal investigadora para aprovação da embolização de mioma junto ao FDA lá nos Estados Unidos. Ela não usa a esfera, ela só usa PVA. Ela não usa microcatéter, ela usa um catéter 4 French, que é o catéter dela. Para quem não conhece o Hook, que é o catéter da Cook, chama Roberts Uterine Catheter, é ela que desenvolveu junto com o Hook. Então ela usa o Hook, ela não usa microcatéter e usa PVA. Ela falou, eu perguntei, por que você não usa esfera? Ela falou que é muito caro e o resultado é o mesmo. Então, é uma experiência, é nível 5 nível E de evidência, né? Porque é uma opinião de expert, mas que eu acho que tem que ser respeitado. Eu, particularmente, faz muito tempo que eu não uso PVA, tenho usado embosfera, mas pelo que eu me lembro do trabalho que a gente fez esse tempo atrás, o resultado também foi bem dentro do esperado. Eu tenho uma outra pergunta, João, de técnica também, do Marco. Qual a marca e de quantos ml a seringa que você usa com microcatéter? E quando tem a disponibilidade, uso com relação ao uso do Onyx, tá? E do Eduardo e Davi, qual que é entre a primeira e a segunda embolização, quanto tempo você demora? Eu vou começar respondendo do Eduardo e Davi. Teoricamente, em princípio, não deveria haver a segunda, porque embolização ela deveria ser um tratamento único. De uma vez só você vai tratar a arteriouterina direita e esquerda e você espera que você tenha a resposta clínica com uma sessão. Se você precisar de 2 sessões é porque houve alguma falha. Ou teve espasmo, ou te secou, ou você não suspendeu o análogo GNRH, ela estava totalmente bloqueada, ou você tinha uma anastomose uteroovariana e você não conversou com o paciente. Então, em princípio, não deveria ter. Tá? Então, essa resposta não existe na literatura. Qual é o intervalo? Não é que nem quimioembolização, que você pode fazer uma sessão e deixar para a segunda porque você não quer causar insuficiência hepática. Então, essa resposta eu não vou ter porque a segunda sessão, teoricamente, é por falha da primeira. Isso, em princípio, não é comum acontecer. Em relação ao tipo de esfera, como eu falei, eu gosto da embosfera porque é o que eu mais tenho experiência e é a esfera que foi mais estudada. A maioria dos protocolos no mundo afora foi utilizada a embosfera de 500, 700. Então, a gente sabe qual é o comportamento dela. A gente sabe que ela não vai andar tanto, também não vai ocluir antes. Então, eu gosto da embosfera de 500, 700. Agora, em relação ao Onyx, o Onyx, em princípio, não deve ser utilizado em mioma. O mioma é um tumor benigno. O tumor a gente tem que embolizar a nível celular, ou seja, o mais distal possível. Então, a gente... Deixa eu só complementar aqui, desculpe, João, é Marco Lourenço está falando. Fala, Marco. Pode falar. Desculpa aí, não, eu não falei, é a seringa do Onyx que eu uso, às vezes, quando eu estou com microcatéter, porque ele dá uma tá. A seringuinha de 1 ml. Eu não entendi o que escreveu o Marco. Desculpa, Altina, desculpa aí. Desculpa. Mas é só a seringa do Onyx que eu uso, às vezes, quando eu estou com microcatéter, porque essa seringa, às vezes, a gente não consegue um fluxo adequado para dar uma imagem boa. Perfeito. Eu queria saber se você tem alguma seringa que você usa, que você tenha preferência. Perfeito, Marco. Eu carrego uma seringa de 1 ml. Seringa de 1 ml que não seja hipodérmica, que é aquela que a gente usa para insulina, ela é rara de você ter. Uma seringa boa que tenha Luer-Lock. Então, o pessoal da Merit me fornece uma seringa deles que é parecido com o Medalon de 20 ml, mas é de 1 ml. Ele é um êmbolo azul. Eu sempre carrego uma dessas, da Merit. Da Merit, de 1 ml. Ela é ótima. Eu uso ela tanto para próstata, que na próstata realmente você precisa ter um controle mais assim, calibrar bem a mão. O útero nem tanto. Mas, às vezes, quando eu preciso de
de uma precisão maior, eu uso essa seringa. Eu sempre carrego uma ou duas seringas dessa na minha mochila, da Merit, 1 ml. Obrigado, João. Obrigado. Imagina. Pessoal, nós vamos ter que, infelizmente, encerrar e eu queria chamar o Dr. Trigo. Ele tem uma pergunta e aí já aproveitamos e encerramos. Eu queria agradecer aqui o Dr. Messina, Dr. Jong, pela discussão junto com o Pimentel e o Fabiano. Foi excelente. Vamos continuar essas reuniões clínicas, né? Dr. Trigo, quer falar? Sim, primeiro agradecimento, né? A brilhante palestra feita pelo Dr. Marcos Messina, pelo Jong, que já é um grande conhecido da nossa sociedade, participa muito aqui com a gente. Eu só quero colocar uma experiência pessoal, né? Nós temos aqui na nossa cidade de Cascavel, a embolização de mioma de útero nós já fazemos há mais ou menos uns 20 anos. Nós temos aqui um grupo de mais ou menos 100 ginecologistas. Mas realmente o que nos encaminham são aproximadamente de 3 a 5. Porque eu acho que muitas vezes eles não têm o conhecimento e o resultado desse método. Eu tenho, assim, uma experiência razoável com a embolização de mioma de útero. Eu tenho uma grande preocupação, Dr. Messina e Dr. Jong, que é o seguinte, a exposição do paciente ao raio-x. Porque muitas vezes esse procedimento a gente leva meia hora, mas às vezes tem alguns procedimentos devido às alterações anatômicas ou tortuosidades das artérias uterinas, que a gente expõe as pacientes a uma grande quantidade de radiação. E essa radiação vai diretamente na pequena pelve, comprometendo principalmente os ovários. Então, às vezes, tem procedimentos, quando eu vejo que as coisas estão extremamente difíceis, que eu até interrompo e marco com o próximo passo, para que a paciente não leve uma grande quantidade de radiação. Então, eu tenho aqui uma pergunta muito importante para o Dr. Jong, né? Se ele de rotina emboliza as duas uterinas, ou emboliza a uterina predominante, que pela ressonância a gente pode localizar se ela é a que mais irriga o mioma. E uma pergunta ao Dr. Marcos, também para encerrar, nós temos os miomas subserosos, intramurais e submucosos. Sabemos que os intramurais, o resultado é muito bom. Agora, eu queria perguntar se de rotina se faz a embolização dos subserosos e dos submucosos também. Os subserosos, se der uma necrose, né, ele vai ser eliminado. Agora, o subseroso é uma coisa mais importante. Mas, de qualquer maneira, eu quero agradecer a todos. Nós tivemos aqui quase 70 pessoas assistindo. Agradeço mais uma vez ao Departamento Científico da nossa sociedade, em nome do Dr. Altino, e agradeço a presença de todos. E me sinto muito orgulhoso de fazer parte dessa comunidade e ter aí, principalmente como amigo, que é um dos caras que mais colabora com a sociedade, o Dr. Jong. O meu muito obrigado a todos e a presença de todos. Obrigado, Trigo. Para mim, como eu disse, é um prazer participar. Tenho muitos amigos aí no Paraná, sempre sou muito bem recebido. Para mim é uma honra receber esse convite. Em relação à radiação, como eu disse, a gente não tem uma medida objetiva, né? Mal a gente usa dosímetro, eu uso dosímetro no dia a dia, mas 90% dos cirurgiões endovasculares não usam. Agora, a gente precisa ter essa preocupação em relação... Eu não concordo em fazer estagiado. Eu acho que a embolização de mioma tem que ser feito num único tempo, a não ser que você tenha tido algum problema técnico que te impossibilitou de fazer. Então, eu faço 100% das vezes tratamento único, eu tento fazer para tentar tratar o paciente de uma só vez. O que é diferente da próstata, a próstata realmente é um procedimento que demanda mais técnica, mais angiografia, mais paciência e tem um tempo de radiação maior. Mioma, no meu ponto de vista, ele não deveria ter tanta radiação, porque a anatomia é mais simples, a cateterização é mais simples, obviamente tem casos e casos,
mas normalmente não é um procedimento que deveria tomar tanta radiação. O que eu costumo fazer eu sempre mexo nos parâmetros da mesa. Eu diminuo o número de pulsos, eu deixo 7,5, o padrão é 15 ou 30, então eu já diminuo a radiação pulsada, eu diminuo o número de frames por segundo do DSA, então normalmente o padrão são 4 frames por segundo, eu deixo 2 ou 1 frame por segundo, dependendo dos casos. Eu tento calibrar o máximo o pé para eu pisar o menos possível, e eu sempre faço a colimação menor possível para tentar diminuir o campo onde vai ser irradiado. Mesmo assim, como você falou, a gente está trabalhando na pelve, mas eu acho que com essas medidas e com uma boa técnica, a gente minimiza esse risco. O fato é que a maior parte dos pacientes que fazem insuficiência ovariana não é por causa nem da radiação e nem do próprio refluxo, é porque o próprio Messina já falou, eles são pacientes que já têm uma reserva ovariana baixa e normalmente são pacientes, o principal fator de risco para a insuficiência ovariana são pacientes acima de 45 anos. Então, eu acho que isso não interfere tanto assim nessa evolução, por isso eu não costumo fazer estagiado. Bom, Messina. Bom, eu acho que, Trigo, assim a gente pode encerrar a reunião, né? Agradecer o Messina. Quer fazer alguma consideração final? Já estamos... eu vou responder a pergunta do Dr. Trigo, né, com relação ao posicionamento dos miomas que ele colocou. O que eu tenho a dizer é o seguinte, que se os miomas obedecessem à regra de eles virem únicos, vem só um submucoso ou só um subseroso. Não, vem um monte de mioma. E quando vem um monte de mioma, você acaba embolizando todos eles. Então, é óbvio, se a paciente tem um único mioma subseroso pediculado, o ginecologista vai operar. Se ela tem um único subseroso pediculado, o gineco vai operar. Se ela tem um submucoso único, o gineco vai operar. Agora, normalmente os casos que vocês pegam são casos que vêm múltiplos miomas, né? Normalmente. Ou o paciente que deseja muito o tratamento também, é uma possibilidade. Mas, doutor Trigo, a regra é quando vem muitos, então eu não vejo contraindicação nenhuma para embolizar um subseroso frente à presença de outros miomas, eu não vejo. Esse negócio de desprender mioma, isso foi um relato de caso que teve há muito tempo atrás, eu nunca mais ouvi falar disso. Então, eu não vejo uma contraindicação para subseroso. Pode embolizar, o submucoso tem boa resposta à embolização. O caso que o Jung passou para a gente, o submucoso dele tinha 5,1, foi para 2,9, ou seja, ele teve um mega sucesso no submucoso. Isso é muito bom, porque depois, se eu quiser operar essa mulher, eu vou tirar um mioma de 2,9 por esteroscopia, vai ser fantástico. Então, é isso. Eu acho que não tem contraindicação, doutor Trigo. O senhor pode mandar ver aí nos miomas que não vai ter complicação, não. Eu queria aproveitar o ensejo para agradecer à sociedade, em seu nome, doutor Trigo, doutor Altino, que nos conhecemos, Fabiano, Jong, todo o pessoal. Chegamos a 66 participantes, é um sucesso. Foi muito bom, foi muito bom. Colocar 66 participantes numa sala de aula é uma dificuldade enorme. E talvez o novo normal que a gente tenha pela frente na nossa vida acadêmica seja os online, né? Então, muito obrigado, e eu fico à disposição sempre, né? Sempre que puderem. Eu desejo ao doutor Trigo que em Cascavel o senhor precisa tomar mais cerveja aí com os ginecologistas, aí, para ver se o pessoal se entusiasma, porque é uma boa técnica. Muito obrigado. Obrigado então, tá bom, pela presença de vocês, e foi muito boa a participação de todos. E, doutor Messina, nosso agradecimento especial, doutor Jong, e vocês vão voltar mais vezes, eu tenho certeza. E agradecer a doutora Patrícia pelo Zoom, ficou bem legal. Parabéns, viu? É um projeto piloto, é um teste, mas está indo bem. Patrícia, parabéns. Obrigada. Pessoal, um abraço a todos. Um abraço, gente. Jong, vamos continuar torcendo para o Palmeiras. É claro, campeão mundial. Tchau, tchau. Um abraço, pessoal. Muito obrigado. Boa noite. Tchau, obrigado. Tchau, boa noite.